O Tudo Celular segue sua série de entrevistas com as principais empresas de tecnologia que atuam no Brasil, e a convidada da vez é a LG. Conversamos com Fabrício Habib, gerente-geral de produtos móveis da empresa sul-coreana, que falou sobre a estratégia da LG e deu alguns spoilers sobre os novos celulares que chegam ao Brasil, a nova linha K e o LG Velvet. Quer saber mais sobre esses aparelhos? Confere a nossa entrevista. O Tudo Celular está com Fabrício Habib, gerente-geral de produtos móveis da LG, que topou mais uma empreitada de entrevista caseira aqui com o portal, falar um pouquinho sobre como está a nova realidade da LG nesse momento e também, quem sabe, falar um pouquinho sobre o lançamento. Olá, Habib, prazer falar contigo. Prazer é meu, Dante. Fala, galera do Tudo Celular. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Fabrício, primeiro de tudo que eu não posso deixar de perguntar é como está o momento da LG em meio à pandemia. A LG é uma marca sul-coreana, então ela viveu internacionalmente o começo da pandemia e aqui no Brasil ela está vivendo a sequência. Como está a operação hoje? Bom, a operação está de vento em popa. A gente tem trabalhado bastante. Obviamente, a gente tem trabalhado em cima de dois pilares, né? O primeiro deles é todo o cuidado com a saúde dos nossos funcionários, tanto os funcionários de escritório quanto os funcionários de fábrica. A gente está com uma boa parte do time, quase a totalidade do time de escritório, trabalhando em home office, né? A gente tem algumas pessoas trabalhando dentro do escritório, mas obviamente munido de toda a estrutura, né, para cuidar da saúde dessas pessoas. Está sendo acompanhado diariamente por profissionais de saúde dentro do escritório, medindo a temperatura, mantendo a distância entre as pessoas, todo mundo de máscara, todo mundo seguindo os padrões. E muitas medidas também sendo feitas na nossa fábrica, né? Em relação ao refeitório, distância de pessoas, a higienização de posições de trabalho, dos ônibus que trazem e levam os funcionários até as suas residências. Enfim, tem sido um período de bastante aprendizado, uma operação diferente, né? Uma operação com um nível de cuidado com a higiene, com a saúde das pessoas que não é natural no dia a dia, mas as nossas fábricas estão trabalhando, os nossos executivos estão trabalhando, estamos vendendo e estamos trazendo novidades em breve. Então, apesar de, obviamente, a gente estar vivendo um dos momentos mais difíceis da história da nossa indústria no Brasil, a gente está se preparando para um retorno próspero aí pela frente. Perfeito. Habib, eu vou citar um momento que a gente passou numa conversa de relacionamento que a gente teve. Você analisou o mercado mobile baseado num jogo de War. E aí eu me lembrei disso hoje quando a gente estava se preparando para a entrevista. Nesse jogo de War, parece que todas as peças do tabuleiro elas se mexeram. Alguém passou e bagunçou todo o tabuleiro, a gente voltou praticamente do zero. Os Nesse dados não momento. param nunca, cara. Então, nesse jogo de War hoje da indústria da indústria mobile, da indústria de tecnologia, como a LG está posicionada e como ela está vendo o cenário de modo geral? São duas perguntas. Legal. Veja, né, no momento de crise como esse, o tamanho da estrutura que uma empresa de tecnologia tem num país faz toda a diferença, né? Nós temos duas fábricas, a gente tem centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, a gente tem, obviamente, uma estrutura global, sólida, consolidada, desenvolvemos tecnologia, a gente não compra tecnologia para montar, a gente desenvolve tecnologia. Então, toda essa estrutura por trás, obviamente, dá para a gente uma força maior para passar por esse momento, né? A gente sabe que muitas marcas acabam trazendo produtos importados ou aproveitando oportunidades momentâneas. A gente continua firme no mercado brasileiro, a nossa história com o Brasil aqui ela é uma história longa, começamos aqui no Brasil em 1996, muitas crises já foram enfrentadas, muitos momentos prósperos também. Então, o que a gente vê acontecendo agora é que quem tem fragilidades sofre mais nesse momento, né? A LG tem uma estrutura muito robusta no Brasil, né, com muitos profissionais, fábrica, mais uma vez, estrutura de pesquisa e desenvolvimento no país. Então, essa estrutura robusta ela dá para a gente um fôlego diferente para enfrentar essa crise por aí, né? Na hora que você precisa adaptar um produto, a gente tem um time de engenharia para isso. Na hora que você precisa realocar a produção de um estado para o outro, de uma fábrica para outra, em outras linhas de negócio, né? Isso é possível.
na hora que a gente precisa readequar a nossa linha de produção, ela está aqui do lado, a gente é falando português, então a gente consegue se organizar. E, mais uma vez, o tamanho da estrutura que a gente tem aqui no país dá para a gente um fôlego diferente para enfrentar esse momento que a gente está passando. Perfeito. E olhando o restante do tabuleiro global, como os dados estão posicionados, o que você percebe hoje? Por exemplo, uma alta de dólar que afeta um pouquinho a forma com que os preços são praticados, a busca do consumidor que vai de repente mudar, porque as necessidades deles vão ser outras estando dentro de casa. Como você vê isso de uma forma mais global, não só na LG? A questão do dólar, ela afeta diretamente, né, com uma boa parte dos componentes no telefone celular. Os componentes em si, porque ele é fabricado no Brasil, mas os semicondutores, né, as partes mais processadores, memória, são fabricados fora do país. Então, o dólar afeta diretamente o custo dos produtos. A gente tem visto uma alta, de preços acontecendo naturalmente, né? A gente, quando começou a planejar o nosso trimestre, a gente estava com o dólar na casa de 4 e pouquinho. Hoje a gente tá vendo aí nos noticiários o dólar flutuando entre 5,80, 5,90. Obviamente o impacto disso em cima do custo ele é muito grande. Mas isso é um impacto que impacta a indústria inteira, né? Então, isso não é uma coisa que afeta um fabricante ou outro. O que acontece é que nós, como temos uma força muito grande nos segmentos de massa, nos segmentos intermediários, segmentos de massa, nós temos feito o máximo que nós pudemos para passar o menos possível ao consumidor final todo esse impacto de custos que a gente vem sofrendo. Quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, obviamente essa crise do Covid ela começou na China. A China é um berço não só um berço de manufatura, mas é um berço de supply. Muitos dos componentes que são usados no mundo inteiro acabam vindo da China. Houve, num período curto de tempo ali, muitas incertezas a respeito da continuidade da cadeia de suprimento que faz a nossa indústria funcionar, né? Muitos fabricantes sofreram, nós sofremos um pouco também, mas nós sofremos menos do que a nossa concorrência aqui no Brasil. A gente viu que quando a crise chegou de fato, nós conseguimos reagir de maneira melhor. Então, a gente viu alguns dos nossos concorrentes passando a reduzir as entregas ao consumidor final, às redes varejistas, às operadoras, e nós conseguimos, pelo menos no primeiro momento, manter um nível de distribuição bem adequado. Isso acabou refletindo também, pelo menos aqui no Brasil, até num acréscimo de vendas nosso aqui nas últimas semanas. Quando a gente olha o que aconteceu no mercado, você pediu para eu dar uma palhinha a respeito do que está acontecendo nesse momento. A gente acabou de receber, aliás, hoje pela manhã, um relatório sobre a GfK, um relatório da GfK sobre essas últimas semanas, né? Então a gente viu que a crise dos pontos de venda começando a se fechar, né? A crise de fato do Covid começou na nossa indústria a partir da semana 13, mais ou menos. A gente trabalha numerando semanas, né? Então na 13ª semana do ano. Antes da semana 13, a gente tinha mais ou menos ali um mercado em torno de 8% maior do que o ano passado, semana após semana. E aí veio a crise, aquela pressão para que as pessoas reduzissem a sua movimentação na rua, todo mundo em casa, todo mundo começando a se cuidar. E aí houve um decréscimo muito grande na venda de celulares no Brasil, para todo mundo. Algo que chegou em torno de 55%, 56%. Se passaram 2, 3 semanas, o que a gente chama daquele período da maior incerteza, ali, as pessoas sem saber de adaptação, né? E aí veio um período de adaptação. As pessoas começaram a se adaptar a essa coisa em casa e tal, e a gente viu que as vendas de celular começaram a voltar. E a boa notícia é que na última semana, né, na semana anterior, as vendas de celular, por incrível que pareça, voltaram a um nível que era compatível com as mesmas semanas do ano anterior. Então eu posso dizer que nós estamos, que há uma sinalização muito forte de que as vendas estão retornando aos seus níveis normais. Que bacana. E falando até disso, vou reunir aqui duas respostas suas até para fazer a próxima pergunta.
como é a força da LG com fábricas no Brasil e uma relação já extensa com o mercado brasileiro, somado a uma melhora no mercado, a um aumento de vendas. A gente conversou na última entrevista sobre o que a LG estava buscando fazer para voltar a ter o nível de competitividade que tinha na outra década. Como você vê hoje, o que a LG, como a LG vai voltar a disputar nas mais altas prateleiras do mercado de smartphones, por exemplo? O que você chama de mais altas prateleiras do mercado, Dante? Deixa eu entender direito a sua pergunta, para eu te responder de maneira assertiva. A gente publicou uma matéria no mês passado que o número com smartphones ativos com Android, a LG tinha perdido fatia de mercado para uma marca que até então não tinha a mesma presença no Brasil, que era a Xiaomi. Então, que ela saiu de um ponto se não me engano, quinta colocada para sexta colocada. A gente vai voltar a ver a LG disputando com Samsung e Huawei pelo primeiro e segundo lugar, e com a Apple também. Quais são as estratégias para chegar nesse ponto? Bom, então vamos lá. A gente não abre oficialmente, você sabe disso, os números de participação de mercado. O que eu posso te dizer? Nós estamos ganhando mercado, nós estamos ganhando participação de mercado praticamente desde novembro do ano passado de maneira seguida. Então, de novembro para dezembro, de dezembro para janeiro, de janeiro para fevereiro, fevereiro para março, número GfK. Então, a GfK quem audita o nosso mercado, se você pegar os relatórios lá da GfK, você vai ver que a gente tem crescido sistematicamente, mês após mês, desde novembro do ano passado. Nós não trabalhamos com a pretensão de ganhar posição de nenhum fabricante. Você citou duas marcas aí, a Huawei e a Samsung, enfim, nós não temos a pretensão de brigar diretamente com nenhum desses fabricantes. A nossa pretensão nós queremos continuar trazendo produtos de alta tecnologia para o segmento de massa. Nós começamos um movimento lá em setembro ou outubro de 2018, quando nós lançamos, ou quando nós anunciamos o lançamento, né? Na época, o que seria a família K12, que essa seria a nossa estratégia. Então, nós começamos a trazer tecnologias lá do segmento, lá dos produtos mais caros, né, dos produtos mais premium, inteligência artificial, som de alta definição, produtos com resistência militar. Nós começamos a trazer características de produtos que eram vistas só em produtos muito mais caros, em segmentos superiores, para o segmento de massa. Isso continuou com K40 e K50. E isso continua também com os nossos próximos lançamentos, que eu não vou poder entregar aqui em primeira mão para vocês. Peço perdão, mas daqui a pouquinho a gente vai poder bater um outro papo como esse para falar dos nossos próximos lançamentos. Mas a gente está na beirinha aí de lançar uma nova linha de produtos, seguindo a nossa mesma diretriz, que é de trazer tecnologias que eram presentes nos telefones de gama superior para produtos de entrada. Esse é o ponto que a gente acredita que vai fazer com que a gente continue aumentando o nosso nível de competitividade. Na última vez que a gente almoçou, que a gente bateu esse papo aí sobre o tabuleiro de War, né? Você me fez algumas perguntas, inclusive, sobre o fortalecimento da marca, da LG e tudo, e eu respondi para você a mesma coisa que eu vou responder hoje, né? O que faz uma marca ganhar espaço no coração e na mente das pessoas é consistência, trazendo sempre produtos com evoluções tecnológicas, com preços compatíveis e que seja acessível para a grande massa da população. Então, a gente tem mantido um movimento muito constante, muito cadenciado, muito alinhado com a nossa diretriz, desde lá de setembro de 2018, de continuar trazendo tecnologias pertencentes às camadas mais premium do portfólio para o segmento de massa. É isso que vocês vão ver na nossa nova linha K, que está no forninho, está aquecendo no forno. Perfeito. Eu ia sair agora de mercado para falar de produto, então a gente já tem a primeira novidade aí, que é uma chegada em breve da linha K. Sim. Mas um outro produto que tem chamado a atenção internacionalmente, está trazendo um grande hype para a LG, é o LG Velvet, que já está homologado na Anatel, que a gente sabe que indica o lançamento próximo.
É, eu não posso deixar de perguntar se quando ele vem. Ele vem em breve. Ele vem em breve. O Velvet vem por aí. O Velvet é um produto que ele é um lançamento global da LG, com algumas pequenas diferenças entre países, né? O Velvet que foi anunciado na Coreia do Sul agora no dia 7, há poucos dias atrás, ele é um produto 5G, porque enfim, a Coreia hoje tem a rede 5G expandida por quase 100% do seu território. A gente ainda não tem o 5G no Brasil, então o Velvet vem para o Brasil, mas vem adaptada para as necessidades do mercado brasileiro. Nós teremos o Velvet no Brasil. Bom, quando você diz adaptado ao mercado brasileiro, a gente consegue entender que ele não vem com o chip 5G embarcado nesse momento. É isso? Ele vem adaptado às necessidades do mercado brasileiro. Em breve, a gente vai estar falando sobre o Velvet. Perfeito. E como foi? É um aparelho lançado na Coreia, mas que ele tem uma diferença no design, ele traz alguns aspectos de aparelho premium para a linha de intermediários, esse mid-high. Queria saber o que mais chama a atenção nele. A gente, pelas notícias internacionais, reparou muito no design dele, especialmente de câmeras, uma tela curva, um chipset interessante para a linha intermediária, mas eu queria que você falasse melhor. O Velvet tem um design que chama realmente muita atenção, né? Ele é um produto com um acabamento muito premium. Ele tem uma tela que na hora em que você olha, ela salta aos olhos. Impossível falar de tecnologias de tela sem falar da LG no mundo, né? Então a tela do Velvet é um negócio impressionante. Ele é um produto que tem uma tela grande, mas ele tem um design de fato... ele tem um design que há muito tempo a gente não via no nosso mercado. Então, ele é um produto que chama atenção porque ele consegue, na verdade, unir poder tecnológico, né? Como você falou, processador, memória, ele é um produto parrudo de especificações, mas dentro de um acabamento elegante, fino, com opções de cores. Então ele é um produto que vem para fazer barulho no mercado. Perfeito. A gente falou um pouquinho de futuro, eu queria voltar um pouquinho no passado. A gente conversou no lançamento do G8X ThinQ, falamos um pouquinho sobre a experiência dele. Eu queria fazer duas perguntas nesse gancho. A primeira é, por que a aposta em uma tela dupla no lugar de uma tela dobrável, que é a tendência vista no mercado, e qual o legado de aprendizado que ele deixou para a LG para lançamentos futuros? Essa sua pergunta é muito boa, cara, porque no momento em que alguns dos nossos principais concorrentes fizeram a opção de ter uma tela dobrável, né, nós, inclusive, que lançamos a primeira televisão dobrável do mundo, que fomos pioneiros no desenvolvimento dessa tecnologia, achávamos, primeiro, que mecanicamente, né, a tecnologia não estava pronta ainda para aguentar a necessidade de um smartphone, de um telefone celular. Uma coisa é você dobrar uma televisão uma vez ao dia, outra coisa é você dobrar um telefone muitas vezes por dia. Mas o foco do nosso produto, o foco do G8X, não foi simplesmente entregar para o consumidor um produto que tinha uma tela menor que virava uma tela maior. O propósito do G8X, o propósito do telefone de duas telas existir, é a produtividade. Né? Quando a gente olha hoje, todos nós fazemos parte de uma geração que a gente chama de multitaskers. A gente está sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E quando a gente fala da experiência de multitasking hoje no smartphone, independente se você tem um telefone dos mais poderosos já feitos, dos mais caros, até um smartphone de entrada, a experiência de multitasking ainda é muito ruim. Ou você tem uma aplicação na tela principal e você troca de aplicação, você bota uma em segundo plano e coloca outra em primeiro plano, ou você é obrigado a dividir a tela, e aí você tem uma tela de 6 polegadas, ou até 7, mas enfim, quando você divide por 2, você fica com 3,5 polegadas de área útil, você não faz nada numa aplicação com 3,5 polegadas de área útil. Então a verdade é que a experiência de multitasking num telefone é muito ruim, independente de qual dispositivo você está usando.
E a solução para multitarefas, para você de fato fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é aumentar o tamanho da tela. Porque se a solução fosse aumentar o tamanho da tela, Dante, os usuários de tablet seriam os usuários mais felizes do mundo. E eles continuam tendo os mesmos problemas de multitarefa. Eles são obrigados a dividir o tamanho da tela, ou são obrigados a colocar uma aplicação em primeiro plano e outra em segundo plano. E quando a gente olha o nosso ambiente de trabalho, na hora que a gente olha o nosso escritório, como uma boa parte dos profissionais hoje já fazem, todo mundo trabalha com duas telas. Você tem o seu... Eu aqui, inclusive. Você aí, imagino, né? Tô vendo aí atrás, acho que tem uma outra telinha, né? Mas enfim, Você está trabalhando no seu notebook, você tem um segundo monitor, né? As pessoas, o que entrega produtividade para as pessoas trabalharem no dia a dia são as duas telas. Então, por isso, a solução do G8X trazer duas telas e não uma tela dobrável. Uma tela menor que vira uma tela maior, ela não resolve a vida de quem é multitarefa de verdade. O que resolve a vida de quem é multitarefa de verdade são as duas telas. E o G8X, você que perguntou do legado desse produto para a LG e o legado desse produto no Brasil, o G8X ele cumpriu a sua missão, né? A missão do G8X como o primeiro telefone do mercado, o primeiro smartphone do mercado brasileiro com duas telas foi de ensinar ou de mostrar para as pessoas um novo conceito de smartphone. Sim, é possível você ser multitasker de verdade, é possível você de fato fazer duas coisas ao mesmo tempo, é possível você dar um toque numa imagem, essa imagem ser anexada automaticamente dentro do seu WhatsApp, é possível você trabalhar da mesma maneira como se você estivesse trabalhando com o seu notebook e um segundo monitor. E o mais bacana, e talvez um toque de genialidade atrás dessa solução de duas telas, é que da mesma maneira que no trabalho você não precisa de duas telas o tempo inteiro, ou seja, no momento que você precisa ir para uma reunião, você desconecta o seu notebook e vai para a reunião e leva só o notebook. Você não leva o monitor debaixo do braço. Né? Então, da mesma maneira que você não precisa de duas telas o tempo inteiro, o nosso smartphone de duas telas, a segunda tela ela é removível. Você não precisa de duas telas na praia, você não precisa de duas telas na academia, você não precisa de duas telas para correr, você não precisa de duas telas para ir a uma reunião, uma balada com os amigos, você não precisa. Então, no momento em que você não precisa da segunda tela, você simplesmente remove a segunda tela e vai fazer as suas atividades normalmente como se estivesse usando um smartphone simples, um smartphone de uma tela só. Então, na hora que você precisa de duas, você tem duas. Na hora que você precisa de uma só, você tem uma só. Sendo que um telefone de tela dobrada, você não consegue quebrar ele ao meio e levar só uma parte e depois voltar e reconectar. Isso você não faz com um telefone de tela dobrável. Perfeito. E finalizando a parte de celulares, né, que a LG tem uma abrangência ainda em outros segmentos que a gente vai conversar, mas a gente falou um pouco do Velvet, que tá para chegar em breve. Eu tô perguntando aqui, vai sair alguma coisa, né? Mas vai chegar em breve. Focado no Velvet. Por que a LG esperou um tempo maior para chegar com força e com a precisão que deve chegar nesse mercado de mid-high? A sua pergunta parte de um pressuposto em que nós demoramos, né? Enfim. Bom, a gente vem... Vamos lá, eu vou te responder um pouco do que tem sido a nossa estratégia nos últimos 2 anos. Né? Nós tínhamos 3 linhas de produto no Brasil. Nós tínhamos a nossa linha G, que era a nossa linha de smartphones mais premium. Nós tínhamos uma linha Q, né? O Q60, o Q60 Plus, enfim, nós tivemos alguns produtos da linha Q que eram produtos nessa faixa do intermediário até o intermediário high, e nós tínhamos a linha K, né? Que eram produtos lá, até uns 2, 3 anos atrás, produtos bem de entrada. Bom, o K, a família K da LG, foi uma família que caiu no gosto do consumidor brasileiro.
Então, a nossa estratégia lá na virada de 2018 para 2019 foi: vamos empoderar a família K, né? Vamos aumentar, inclusive, a oferta de produtos da família K e manter a nossa linha de produtos premium. Ou seja, nós já somos fortes aqui nesse segmento de mercado, vamos nos fortalecer ainda mais nesse segmento de entrada, mais uma vez trazendo tecnologias da camada de cima para os telefones de massa, né? Vamos fortalecer a linha K, enquanto a gente fortalece isso de uma maneira um pouco mais lenta, a nossa linha G, que era a nossa linha de produtos premium, né? O segmento premium no Brasil é um segmento dominado por duas outras marcas apenas, né? 99,7% de todo o mercado no segmento premium está na mão de dois outros fabricantes. Um fabricante de Android e um fabricante de iOS. Né? Então, essa foi a nossa estratégia. A gente deixou de trazer produtos da linha Q para o Brasil e empoderamos a família K. Né? O que nós estamos fazendo neste momento? A gente está trazendo o Velvet, né, para essa linha de produtos, para essa gama intermediário alta. Então, o que nós estamos fazendo, a gente não demorou, na verdade, por que eu estou contextualizando, né? Não é que nós demoramos a trazer um produto nesse segmento, nós mudamos a nossa estratégia nesse segmento. Nós subimos um pouco a oferta da nossa linha K, que ocupou o espaço da linha Q, e agora a gente tem uma nova linha de produtos chegando aí para ocupar esse espaço de maneira mais definitiva. Mas nós nunca deixamos de fazer parte desse segmento de mercado. Perfeito. E falando, você mencionou agora esse dado de que 99,7% do mercado é ocupado no premium por duas fabricantes. Isso é uma justificativa, não de uma justificativa, mas isso é uma resposta para o fato de não trazer, por exemplo, a linha V para o Brasil, depois da experiência com o V35 no passado, ou é uma estratégia de mercado de entender que a oferta do V não é, de repente, tão adequada para o mercado brasileiro em termos de demanda? A nossa linha V é uma linha, é a nossa linha mais premium de produtos no mundo. Né? A gente, por vários anos, inclusive, os nossos produtos da linha V ganharam prêmio de melhor smartphone do mundo nas feiras de Barcelona, na World Mobile Congress, enfim. E são produtos, no mercado brasileiro, nesse segmento, ele é, como eu falei, 99,7% dominado por duas outras marcas. Como o nosso negócio, como o nosso business, ele é um business de escala, a gente precisa de quantidade, obviamente, para que você consiga, para que os custos sejam justificáveis e que você possa, obviamente, entregar um produto de qualidade, mas que acessível ao consumidor, mesmo no mercado premium. A nossa decisão foi de não massificar a nossa linha de produtos premium, super premium, né? Produtos acima de 4, 5 mil reais. A nossa decisão foi, naquele momento, fortalecer aonde nós já tínhamos uma força grande no segmento de massa e ir crescendo exponencialmente a participação da LG de baixo para cima, né? Do que a gente... resumidamente, né? Falando de guerra, a nossa estratégia de guerra foi abrir uma única frente de combate e não abrir duas frentes de combate. Então nós consideramos que a nossa linha principal de batalha ela tem sido bem sucedida e agora o Velvet é um outro step nessa frente de batalha que a gente tem travado. Agora, Velvet também começa com V, né, Dante? Muito bem pensado. Tô dando um spoiler para você aí, hein, cara. Ficaremos aguardando umas versões de Velvet também, talvez voltadas para o segmento mais premium. Vamos esperar, né? Vamos ver. E para a gente finalizar aqui, seguir para um outro segmento onde a LG é muito competitiva, que é no segmento de TVs. A gente noticiou até que a marca comemorou acho que são 100 milhões de TVs vendidas, né, em OLED, a liderança no segmento. Eu queria entender como a marca vê o mercado, como vocês veem o mercado de TVs hoje. Hoje a LG ela tem uma concorrente mais direta e tem uma outra entrante também apostando num custo-benefício. Então, como vocês estão posicionados? Como é que está o jogo de War nesse mercado?
Pô, Dante, eu vou decepcionar você na resposta, cara. Porque quando a gente fala de TV, eu vejo esse mercado como só um espectador de quem tem uma bela TV da LG em casa. Na verdade, eu cuido da divisão de mobile, eu não posso falar pela linha de produtos de TV, e nem tenho as informações no nível que você precisaria. Então eu vou pedir desculpas a você e ao seu público, mas falando de TV especificamente, talvez valha um bate-papo com um grande brother meu, com o Igor, o meu par de TV lá na LG. E esse papo fica para um outro momento. Então já fica aqui o convite para ele para participar dessa conversa quando a gente for falar de TV. Perfeito? Mandar um recado, mandar um zap para ele aqui. Falei, Igor, você é o próximo aqui, cara. Vem falar de TV com a galera. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, Habib. Primeiro eu queria agradecer a sua disponibilidade da LG em participar da nossa série de entrevistas. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o público que acompanha o celular e está sempre tão ávido por novidades vindas da LG. Pô, a mensagem é muito. A nossa mensagem para não só para os fãs da marca LG, mas para todos os brasileiros que gostam de tecnologia, que curtem bons produtos e que, enfim, continuamos trabalhando fortemente para trazer novidades para o mercado brasileiro. E vocês vão ver isso em breve. Né? Nós estamos trabalhando, obviamente, de maneira segura, mas a todo vapor, porque muito, muito em breve tem o lançamento da LG aí, para quem curte tecnologia, para quem curte telefone poderoso, para quem curte telefone bonito, com V de Vitória. Perfeito. Obrigado, Habib. A gravação termina aqui, Habib. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.